O Brasil, acho que todo mundo que estudou um pouquinho de história sabe, o Brasil, a marca do Brasil no que diz respeito à propriedade fundiária, que é a propriedade da terra, ela é marcada pelo latifúndio, que é a grande propriedade. Nós nascemos sob esse signo da enorme propriedade. Desde as capitanias hereditárias, nada mudou muito no Brasil. Então são grandes e grandes glebas, que na época deu lugar ao ciclo do açúcar no Nordeste, ao ciclo do café em São Paulo, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, e assim por diante, né? Grandes glebas. A propriedade, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, ela aqui nunca foi distribuída. E aí você vai perguntar, mas agora eu vou pegar um cara que está produzindo soja, exportando, gerando divisas, e vou dividir a propriedade dele? Não é isso que a nossa Constituição manda. A nossa Constituição manda desapropriar a terra improdutiva. A nossa Constituição é tolerante com a grande propriedade desde que ela produza. Isso não significa dizer que eu seja contra um imposto sobre grandes heranças, por causa daquela correção que eu te disse, intergeracional. Eu acho que a sociedade tem que se preocupar com a correção desses problemas intergeracionais. Uma coisa é um self-made man, começou do nada, fez um grande patrimônio. Outra coisa é a quinta geração, que às vezes se beneficia do esforço de um homem e prejudica a possibilidade da sociedade, da comunidade, corrigir 1000 outras distorções que estão acontecendo. Então, você sobretaxar a propriedade improdutiva, ou seja, você ir aumentando gradualmente o imposto sobre a terra, de ano a ano, enquanto o proprietário não toma providências para torná-la produtiva, ou não vende essa propriedade para alguém que queira produzir nela, isso é uma tarefa que está na ordem do dia. A pessoa não pode ficar 50 anos em cima de uma terra improdutiva. Ele tem que saber que, se ele não fizer nada, aquilo vai ter outra destinação social. Porque está cheio de família querendo plantar, está cheio de família querendo produzir. Às vezes as pessoas têm um apego muito grande. Eu entendo a pessoa, mas a propriedade é importante, eu quero ter minha casa. É óbvio, e todo mundo... Mas para que todo mundo tenha propriedade, ela tem que funcionar. Ela não pode ser monopólio de uma curriola, de uma elite proprietária, 10% tem propriedade, 90% não tem. Se a propriedade estiver funcionando em proveito da comunidade, todo mundo, de alguma maneira, vai ser proprietário. Então, é essa maneira que a gente tem que entender. Pega nas cidades. A quantidade de especulação imobiliária, enquanto tem gente sem teto, não é correto. O que o Estatuto da Cidade propõe? IPTU progressivo no tempo. Você quer manter sua propriedade improdutiva na cidade, mas você vai pagar um IPTU cada vez maior. Porque ou você dá uma destinação, ou você vende. Ninguém está te proibindo de vender. Para alguém fazer alguma coisa, para alguém ter um teto. Então, essas coisas, crédito barato, terra, educação, isso são pressupostos de uma vida civilizada. E ninguém está falando coisas que não tenham sido discutidas há 200 anos. Isso sequer é coisa de, entre aspas, comunista. Isso é coisa de liberal radical, por exemplo. Uma grande parte dos liberais do século XIX tinham um discurso muito parecido com esse que eu estou fazendo. Entendiam que a propriedade não pode ser usada contra a sociedade, que é o que muita gente faz. Um direito não pode colidir com o outro. Então a gente tem que harmonizar o direito. A sociedade tem os seus direitos, os indivíduos têm os seus direitos, mas a comunidade tem que se organizar para produzir o melhor resultado social, sem ferir as liberdades individuais. Isso é absolutamente possível. Não há por que temer um mundo melhor. Você vai ter medo de um mundo melhor? Qual é o sentido disso?